Hey guys, what's going on? Robert from International Post Research, mais um vídeo para vocês, diretamente aqui da Costa Oeste. Bom, vamos fazer a segunda parte da intervenção militar. Você que está assistindo a gente, acompanhando a gente. A intervenção militar no Rio de Janeiro é uma crise que assume novos contornos, ou seja, a segunda parte do golpe já começa sendo montada. Uma estratégia de marketing para colocar a elite no poder a qualquer custo. A ideia é destabilizar a todo vapor o Brasil e colocar o Brasil, que não é mais Brasil, é uma colônia. E o novo passo do golpe é desmontar o que Michel Temer é capaz de qualquer coisa para manter a sua quadrilha no poder ou tentar desvincular, como foi desvinculado em 1964, o AI-5 através de uma ditadura mais rígida. A gente vê que essa trajetória da acusação, uma das outras acusações, indiciando Michel Temer, o fascista informante da CIA, com Fernando Segovia, diretor da Polícia Federal, era de colocar nítido na pauta e o papel em cima da mesa a cabeça de Michel Temer referente a crime dos portos de São Paulo, ou seja, de Santos. A segunda outra tentativa é a aprovação, que caiu literalmente ou seja, aumentou para 80% de rejeição do povo brasileiro referente ao seu governo, ao entregadorismo para a elite dominante. A gente sabe que é um rompecabezas em espanhol, é um puzzle em inglês, em português é um quebra-cabeça que deve ser montado com a diretriz do Consenso de Washington, com a diretriz do IMF, Fundo Monetário Internacional, e a teoria de Chicago, e não é à toa que a direita está aí estendida de joelho com as ideias neoliberais, estratégia geopolítica no Brasil para colocar o Brasil de joelho no estado de colônia. Então a gente vê essas duas estratégias e a terceira parte é tentar uma reeleição, já que a reforma da Previdência não está passando através dessa PEC, dessa intervenção militar, que eles podem se sobressair, e a gente é muito importante para que esse movimento do governo Michel Temer teria que intervir na segurança pública do Rio de Janeiro, mas na prática é uma intervenção militar, ou seja, é a crise política que assim assume nitidamente novos contornos. Então você que está assistindo aí, ao vivo no Brasil, e a gente que tem fontes de informações de vários veículos de comunicação, claro, a gente tenta gravar o mais rápido possível, com recursos, enfim, através da internet, para trazer aquilo que a mídia no Brasil não mostra para a população no Brasil. Então essa intervenção federal, por lei, impede que nesse período seja voltado qualquer alteração, como expliquei no vídeo anterior, da Constituição. É um tiro na culatra. Eles não querem fazer nada pelo povo no âmbito nacional, enfim, na esfera política e principalmente na economia. Ele não quer assumir a derrota da Previdência como base. São pautas que devem ser cumpridas com a elite mundial. Ele, como informante, trazia as informações e quando assumiu o pós-golpe, a ideia desse plano, desse golpe, era contornar e colocar o Brasil para ser vendido a preço de banana e acabar com todas as ações sociais, leis trabalhistas e aposentadoria sua. Como meu pai, que faltava 6 meses para se aposentar, faleceu de câncer. Então essa é a ideia da elite e do governo golpista de Michel Temer. Aí a gente vê que a Previdência não pode ser voltada, primeiro que não tem quórum, e a gente está vendo que alguns parlamentares chegando nessa base de eleição poderão desvincular algo porque não tem pauta para dar prosseguimento. E eu no próximo vídeo eu vou explicar o que está acontecendo com a Previdência na realidade,
Antes se trabalhava 6 pessoas para aposentar uma, hoje é 1,5 pessoas para aposentar a outra. Então tem que ser reformulado alguma coisa, mas a Previdência não dá prejuízo. A gente vê que o governador não fez declarações nenhuma, governador Pezão, que está envolvido aí também até os culotes com o ex-Cabral, que está preso na operação, eu não vou entrar em detalhe, e ele não questionou nada e se mostrou incapaz publicamente de se envolver nessa escala. A gente também viu depoimentos de fonte de outros jornais que o Crivella, que estava na Europa, se quis esquivar do carnaval no Rio de Janeiro, deixou a cidade a Lavonté para que o crime organizado pudesse tomar conta literalmente. Então essa intervenção ajuda a criar uma cultura política e você tem que prestar atenção nessas coisas para uma candidatura da ordem em progresso e porrada. É assim que vai funcionar. Que não seria o Bolsonaro, que a gente sabe que ele está entrando numa incógnita. Segundo os planos dessa elite, ou seja, dos golpistas, é colocar alguém que tem uma simpatia da direita. A gente está vendo aí até o dono da Riachuelo, o Fernando Henrique Castanha, para não falar outra coisa, ex-presidente do Brasil, o pior presidente que o Brasil já teve, já está colocando o cara na pauta para realmente tentar colocar ele no Planalto. Bicho, virou novela das 8, depois que o Trump assumiu aqui com esses discursos de ódio, com ideologia importada. Não funciona isso no Brasil, porque nós somos países periféricos, totalmente dependentes na América do Sul. Não adianta ter ideologia. Bom, aí continua, a gente está vendo essa intervenção para criar essa cultura na política e os generais também voltam a se protagonizar no cenário. Então aí é que entra no país. Um deles já estão até se aventurando já a candidatura. A gente tem que prestar atenção também que muitas das vezes alguns juízes estão contra a reforma da Previdência, porque vai tirar, e alguns a favores, porque vai tirar privilégios de vários, porque a gente sabe que uma boa parte do dinheiro que sai da Previdência vai para poder pagar esse desembargador. A gente vai estar explicando no próximo vídeo como é que funciona esse tripé da Previdência, da assistência social, da Previdência e da saúde, que o governo faz a base de cálculo. Então a gente vê essa eventualidade de alguns setores e generais já fazendo protagonismo para poder se candidatar, para poder se exaurir, para ser celebridade. Essa é a ideia dessas pessoas que estão aí. Eles que se lasquem o povo, se lasquem a população. Então a gente vê aí também o protagonismo de alguns setores bancários que já começam a dialogar com uma eventualidade de discurso da ordem, porque a ordem foi refreada no Rio de Janeiro por uma eventual intervenção militar e a gente vê aí. Então, qualquer promiscuidade dentro desse protocolo, dessa estratégia do senhor Michel Temer, é colocar o Estado no risco para que a população possa realmente olhar Michel Temer com outros olhos. Então, assim vai e ter aprovação, ele abaixar a desaprovação do governo dele e tentar dar um passo para poder se protagonizar literalmente dentro desse antagonismo para ser um candidato à presidência do Brasil. Então eles estão tentando mostrar o não aparente para poder devolver a ordem pública, mas com que democracia? Com turbulência ou com um estado de exceção ou um estado de direito? Então essa turbulência faz com que a população se sinta um pouco intimidada, mas não é essa a ideia do Michel Temer. A gente sabe muito bem o que aconteceu no passado e a humilhação que a população às vezes passa para poder sair da faixa de Gaza ocupada pelo exército, que não está totalmente preparado para fazer, diga-se de passagem, o trabalho que deve ser feito. Eles não estão preparados para isso. Então,
a gente vê a análise imposta de alguns pontos básicos da elite dominante mundial, que está centralizada, baseada num golpe de 2016, para poder colocar realmente o Brasil do jeito que eles querem nessa pauta. A gente vai trazer mais informações para vocês à medida do correr do tempo, mas essa é uma estratégia que vai desfigurar ideias e vai trazer uma especulação para o debate político dos futuros candidatos que vão querer tentar se sensibilizar e mexer com o lado emocional da população através dessas pautas. Robert for International Postal Research. A gente volta no próximo vídeo. Stick around. Até mais.